Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso foi designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Senhor bendito, uma última vez te suplicamos este ano, que a tua palavra pregada deste púlpito não volte vazia, sem antes ter realizado os teus santos propósitos em nossas vidas, em cada vida aqui presente. Unge a pregação da tua palavra, Senhor, para que ela possa efetuar mudança e transformação em nossos pensamentos, em nossos caminhos, nos rumos das nossas vidas, dos nossos lares, desta igreja e também desta nação. Oramos tudo isso confiantes em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar. Na véspera da posse do novo presidente da República, dos novos governadores dos estados e de um Congresso Nacional renovado, existe uma enorme expectativa que toma conta do coração dos brasileiros, à espera de um novo país, um país marcado por lei e por ordem. É por isso que muitos têm orado e clamado ao Senhor, creio eu, de uma maneira mais intensa e intencional ao longo dos últimos 4 anos neste país, diante dos enormes escândalos e reviravoltas que temos testemunhado e acompanhado no cenário político nacional, até que tudo isso chegou ao seu fim na última eleição em outubro passado. Mas passado esse turbilhão, encerradas as eleições, a pergunta que eu gostaria de considerar com todos hoje é a seguinte: qual será a nossa principal responsabilidade como igreja? Não só neste novo ano que está por vir, mas ao longo dos próximos anos no Brasil. Qual a resposta? Qual será a nossa principal responsabilidade como igreja? A minha resposta é que precisamos orar. Orar, orar e orar. Continuar orando como nunca antes oramos em nossa vida e na história desta nação. Mas por quê? Por que priorizar a oração como igreja? Especificamente a oração pelo país. Como devemos fazer isso? É exatamente isso que o texto que acabamos de ler nos responde. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 7. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, para que acompanhemos a meditação deste texto. Bem, caso você não saiba ou já tenha se esquecido, é importante saber que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo a um jovem aprendiz seu na fé, Timóteo, muito próximo do fim da vida do apóstolo, entre os anos 63 e 65 depois de Cristo, entre o primeiro e o segundo cárcere de Paulo na cidade de Roma. E por conta deste cárcere, Paulo estava afastado do seu jovem discípulo Timóteo, a quem ele havia encarregado de organizar e supervisionar a igreja em Éfeso. Igreja esta que Paulo plantou e que Timóteo agora estava pastoreando. E dentre as muitas tarefas que Paulo deixou para Timóteo, dentre elas apontar novos líderes e pastores naquela igreja, organizar o cuidado com os membros da igreja, especialmente os membros mais carentes, as viúvas.
Paulo dedicou algumas palavras aqui neste segundo capítulo desta carta para a maneira como a igreja deveria orar. O que já deve nos causar uma certa surpresa, não? Dentre as muitas prioridades que Paulo passou para Timóteo, está esta aqui, que Timóteo deveria organizar e ordenar a vida de oração coletiva da igreja. O que nos mostra que a Bíblia se importa não só com a maneira como oramos sozinhos, em nosso quarto, e juntos em família. A Bíblia, isto é, a palavra de Deus, também se importa com a maneira como nós oramos quando estamos reunidos juntos, como igreja, em culto público. A pergunta é: como devemos orar quando estivermos reunidos aqui em culto público? E por quê? É isso que Paulo nos mostra. Primeiro explicando o como, versículos 1 e 2, e em seguida o porquê, versículos 3 a 7. Então, primeiro, como devemos orar juntos, como igreja, quando estivermos reunidos em culto? Primeira coisa que Paulo nos diz é que, como igreja, nós devemos priorizar a nossa vida de oração coletiva. Como ele começa esta passagem? Com a expressão, antes de tudo. Antes de tudo o quê? Bem, se você olhar para os capítulos seguintes, você verá: bem, Timóteo, eu, Paulo, seu mentor na fé, estou te dizendo, antes mesmo de nomear novos pastores, antes mesmo de organizar o serviço da igreja, antes mesmo de suprir as necessidades das viúvas, antes de tudo isso, Timóteo, dedique-se a organizar a vida de oração da igreja, como a igreja ora unida. Antes de quase tudo, afinal de contas, esse é o segundo capítulo, não o primeiro. A única coisa mais importante para Paulo do que a maneira como a igreja ora é a maneira como a igreja prega, ensina a palavra, e é sobre isso que Paulo diz no capítulo 1, a fiel pregação da palavra, que deve organizar a maneira como a igreja cultua a Deus e serve a Deus neste mundo. E isso não só como uma recomendação, a tradução da qual nós lemos é um pouquinho fraca aqui. Nós lemos, antes de tudo, recomendo. Outras versões dizem, antes de tudo, exorto, ou ordeno, admoesto. É uma ordem, não é só uma recomendação de Paulo, é uma ordem. Eu ordeno a você, Timóteo, que faça isso, que priorize isso na igreja, a maneira como a igreja ora. Então, adaptando aqui um velho dizer de um antigo sábio cristão, John Bunyan, alguém que costumeiramente citamos aqui de púlpito: há muito mais que uma igreja pode fazer além de orar, mas não há nada que uma igreja possa fazer até que ela comece a orar. Não, a nossa vida como igreja não se resume apenas à oração, mas antes de tudo, precisamos orar e orar e orar. Segunda coisa que Paulo nos diz sobre como a igreja deve orar, não só de maneira prioritária, mas de maneira variada. Notou isso na sequência? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças. Bem, o que significam todos esses termos diferentes? Paulo está descrevendo de diferentes maneiras, variadas maneiras da igreja orar. E se tivéssemos que distinguir um termo de outro, o primeiro, súplica, talvez descreva o compartilhamento de pedidos específicos, como fizemos mais cedo neste culto. Pessoas compartilhando pedidos pessoais uns com os outros. Os termos seguintes, orações, seriam a apresentação desses pedidos a Deus. O termo seguinte, intercessões, seriam os clamores repetidos, a insistência em orar por esses pedidos compartilhados. E por fim, Paulo fecha com ações de graças, que também já fizemos aqui, não só pedindo, mas agradecendo a Deus como igreja. Então note isso, assim como os cânticos, as músicas, os hinos que nós cantamos, tem uma certa variedade, alguns hinos alegres, outros mais solenes, hinos de louvor, hinos de lamento, hinos de celebração, hinos de confissão. Assim também as orações da igreja devem ser variadas,
Não só súplicas e pedidos, mas também motivos de gratidão. Afinal de contas, qual é o pai que gosta apenas de ouvir dos seus filhos pedidos e não agradecimentos? Tem algum pai aqui que só gosta de ouvir pedidos sem receber agradecimento? E o nosso Pai Celestial seria diferente? Ele não se agrada e se alegra quando seus filhos não só pedem a Ele, mas o agradecem por tudo que Ele nos supre e nos provê? Mas há mais uma coisa que Paulo nos diz sobre a maneira como a igreja deve orar, não só de maneira prioritária e variada, mas abrangente. Ele diz: façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Bem, o que isso significa, todos os homens? Quer dizer que a igreja deve orar por todos os indivíduos do planeta Terra? Os mais de 7 bilhões de habitantes, todos os homens individualmente? Eu acho isso improvável, se não impossível. Ou será que Paulo está dizendo que a igreja deve orar somente pelos membros do sexo masculino na igreja? Ore só pelos homens, mas não pelas mulheres? Também não. Então o que Paulo quer dizer aqui? Creio que o que ele significa é que a igreja deve orar por todo tipo de pessoas, todos os grupos diferentes que compõem a nossa sociedade e a própria igreja. E creio que seja este mesmo sentido para o termo todos que se aplica no versículo 4, onde diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, e de novo no versículo 6, onde diz que Cristo entregou a si mesmo como resgate por todos, não todos individualmente, todos os indivíduos da terra, mas todo tipo de gente, todo grupo de pessoa, de todas as raças, tribos, línguas e nações da terra. Mas então Paulo faz algo muito interessante e importante no versículo 2. Ele isola um grupo específico de pessoas por quem a igreja deve orar regularmente. Que grupo é este? No versículo 2, que a igreja deve orar pelos reis e por todos os que exercem autoridade. O quê? É isso mesmo? Orar pelos nossos políticos? Orar pelos nossos governantes? As nossas autoridades? Como é que nós fazemos isso? É isso mesmo, pastor? É isso que Paulo quis dizer? Bem, ele deixa isso muito claro, não? Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, o que incluiria na época de Paulo não só os governadores, os procônsules, os líderes dos regimentos do Império Romano, mas incluiria o grande regente, o imperador Nero, sim, o mesmo Nero que seria responsável alguns anos depois pela morte do apóstolo Paulo. É por ele que a igreja deve orar também, diz o apóstolo. Mas de novo, como a igreja deve orar? Pelas suas autoridades, pelos seus reis, pelos seus governantes, pelas suas autoridades políticas. Bem, Paulo aqui não nos diz explicitamente, com todas as letras, ele nos diz que devemos orar por elas, não diz o que devemos orar, quando oramos pelas autoridades, mas a julgar por outras coisas que ele escreveu, em outras cartas dele, eu creio que a maneira como a igreja deve orar pelas suas autoridades, pelos seus governantes, é para que essas autoridades cumpram o seu papel divinamente ordenado. E onde na Bíblia nós encontramos uma descrição da parte de Deus, do papel que os nossos governantes devem cumprir? Bem, guarde o seu lugar aí em 1 Timóteo e volte comigo para a carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 13. Paulo já havia escrito em outro lugar sobre o papel, a função do governo, do Estado, neste mundo. Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7. Ouça atentamente a leitura. Romanos 13, 1 a 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá.
pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Bem a cada um que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. O que Paulo está nos dizendo aqui, em outras palavras, é que Deus estabeleceu uma função para o governo neste mundo. A autoridade que os governos deste mundo têm não vem dos homens, vem do próprio Deus. Não é uma autoridade absoluta, é uma autoridade delegada por Deus aos homens, para que, na figura dos nossos governantes, esses homens façam o necessário para quê? Para manter a lei, a ordem, a paz, a fim de que os habitantes de uma nação tenham plenas condições de ir e vir em segurança e trabalhar sem serem impedidos. É isso, é só isso. É uma função simples, é uma função restrita, delegada e subordinada a Deus. Isso não quer dizer que qualquer estado ou governo pode fazer o que bem quiser com a autoridade que Deus lhe deu. Não compete ao Estado interferir nas famílias, na igreja, na economia e no setor que for, sem a estrita permissão de Deus. Diz Paulo que Deus deu uma função muito clara para o Estado, muito clara para o governo: manter a paz e a ordem, punindo os malfeitores e beneficiando os que fazem o bem. Só o que passa disso é autoritarismo e idolatria. Então, se este é o papel concedido por Deus ao Estado, ao governo, independente do partido que ocupar, o Congresso ou o Palácio do Presidente, independente da ideologia que estiver ocupando o poder, é papel da igreja orar para que esses governantes, essas autoridades entendam o seu lugar, entendam a sua função e a cumpram com temor a Deus, pois prestarão contas a Deus pelos seus atos. Então entenda, o que Paulo está dizendo aqui? Voltando para 1 Timóteo, capítulo 2. Quando a igreja ora pelos seus governantes, quando a igreja ora pelas suas autoridades, ela ora a Deus, para que Deus conceda a estes homens, a essas autoridades, uma noção clara do seu papel, da sua função. E quando os governantes cumprem o seu papel conforme ele foi ordenado por Deus, dando liberdade para que os seus cidadãos possam ir, vir, trabalhar, se sustentar, diz Paulo, em 1 Timóteo 2,2, que esses homens que exercem autoridade, cumprindo o seu papel, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Veja, Paulo não está pedindo para a igreja orar pelos governantes somente para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, uma vida mansa e boa. Não. Ele está pedindo que a igreja ore a fim de que o Estado não interfira com a igreja, para que ela possa cumprir o seu papel neste mundo, pregando o Evangelho, promovendo a sã doutrina, vivendo a vida cristã, dando bom testemunho da fé, para que vivamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. O alvo final não é uma vida tranquila e mansa. O alvo final é que tenhamos liberdade para cultuar a Deus, pregar o Evangelho, educar os nossos filhos e influenciar o nosso mundo para a glória de Deus, sem que o Estado se meta, interfira no que não é assunto do Estado. Quando os nossos governantes não entendem isso, é o oposto que acontece. Não temos vida tranquila, não temos vida pacífica, não conseguimos viver com piedade e dignidade, e é exatamente isso que o Brasil vem sofrendo há quase 30 anos.
À luz de tudo isso, é assim que nós temos enxergado a nossa responsabilidade em oração como igreja, como algo prioritário, de suma importância, tão importante quanto as orações que você faz sozinho em casa, ou indo e vindo do trabalho, tão importante quanto as orações que você faz com a sua família no seu lar. São as orações que nós fazemos juntos aqui, toda semana, todo domingo e toda quarta-feira. Isso é importante para você? Você considera importante estar com a igreja, orando com a igreja e como igreja? Antes de tudo, diz Paulo. Se você está à procura de uma boa resolução de ano novo, eis a minha recomendação: planejo orar mais com a minha igreja e como igreja. Planejo organizar a minha semana e meu calendário para estar aqui orando junto com os meus irmãos, orando, clamando, suplicando por nós, pela igreja e pela nação, priorizando isso, vendo isso como um ato de louvor e engrandecimento de Deus. Quando nos reunimos para adorá-lo, para confessar os nossos pecados, para suplicar em favor da nação, agradecê-lo, e sempre olhando além das fronteiras da nossa igreja e da nossa casa, para as fronteiras do país, pelos que estão em autoridade, no governo, na economia, na educação, na cultura, na mídia. Mas pastor, isso é tão importante assim? Que diferença faz orarmos pelas nossas autoridades quando estamos reunidos em culto público? Bem, deixe eu compartilhar um testemunho de alguém que foi impactado por uma igreja que não orou, que não orava pelas suas autoridades. John Stott, um dos grandes teólogos e pastores do século passado, ele escreveu o seguinte: faz alguns anos que participei de um culto público de uma certa igreja. O pastor estava ausente de férias e um líder leigo conduziu a oração pastoral. Ele orou para que o pastor tivesse um bom tempo de férias, que era bom, e que 2 irmãs enfermas da congregação fossem curadas, o que era bom também. Mas ficou apenas nisso. O período de intercessão não durou mais que 30 segundos. Saí de lá entristecido, disse Stott, com a sensação de que aquela igreja cultuava um Deus local minúsculo, fabricado por eles. Não houve reconhecimento algum das necessidades do mundo e nenhuma tentativa de alcançar o mundo em oração. Então, irmãos, será que nós já paramos para pensar sobre o impacto do testemunho de uma igreja que ora pelas suas autoridades em culto público? Que diferença isso faz para aqueles que estão nos visitando, para aqueles que não são na fé? Saber que Deus se importa sim com a nação, Deus se importa com as nossas autoridades e mais, Deus é soberano sobre esses reis e autoridades e pode mudar coisas neste país em resposta às nossas orações, se nós clamarmos a Ele. Não é o que temos feito sempre nos últimos anos, não é o que eu tenho feito sempre nos últimos anos, porque é muito mais fácil nós apontarmos para as falhas dos nossos governantes, seus tropeços, seus equívocos, a maneira como eles nos desgovernam, como fazem mal à nação. Mas eu me pergunto, será que temos errado e nos equivocado ao negligenciarmos as nossas orações pelas nossas autoridades e pelos nossos governantes, nos rendendo a um cinismo, a um pessimismo do tipo: é sempre assim, sempre foi assim, sempre será assim, nada vai mudar, tudo vai continuar o mesmo? E pior, será que chegamos a este ponto no Brasil justamente porque a igreja não fez o seu papel em oração? Porque ela negligenciou a intercessão pelas suas autoridades e pelos seus governantes? E mesmo em nossas súplicas e orações pelo país, será que temos nos lembrado de agradecer a Deus? Sim, ainda há motivos para agradecer a Deus por viver no Brasil, você sabia? Porque os nossos irmãos na Coreia do Norte, no Afeganistão, na China,
na Nigéria, eles sonham em ter a liberdade que nós cristãos brasileiros temos, de nos reunir num lugar como esse, em liberdade, sem sermos vigiados, sem sermos perseguidos, sem sermos encarcerados e sem termos os nossos direitos e propriedade caçados. Não, o Brasil está muito longe de ser o que deveria e poderia ser. Ainda temos muito mais liberdade do que tantos cristãos ao redor do mundo que apenas sonham em ter o que nós temos nesta nação. Então, irmãos e irmãs, não menosprezemos o que Deus ainda pode fazer em resposta às nossas orações por este país e pelas nossas autoridades. E quem dá mais testemunho disso são as próprias autoridades políticas ao longo da história. Compartilhei essa história mais cedo neste ano, o caso da Rainha Maria I da Inglaterra. Não sei se você já ouviu falar de Maria I, a rainha da Inglaterra do século XVI, também conhecida como Maria Sanguinária. Que apelido, não? Que elogio ser chamada de Maria Sanguinária. Por que Maria Sanguinária? Ela é conhecida pelo sangue que ela derramava dos cristãos protestantes a quem ela perseguia no seu reino. Bem, dizia Maria Sanguinária que o que mais lhe causava terror e temor, o que mais tirava o sono de Maria Sanguinária, sabe o que era? Não era economia, não eram seus adversários políticos, não eram os exércitos de nações vizinhas. O que mais tirava o sono e causava medo e terror ao coração de Maria Sanguinária eram as orações de um homem chamado John Knox. Maldito pastor John Knox da Escócia. Sabe por quê? Ela sabia que quando a economia ia mal, quando os exércitos ingleses estavam perdendo, havia um homem chamado John Knox orando para que Deus quebrantasse o coração de Maria Sanguinária. Ela sabia quando aquele homem estava orando por ela. E eu me pergunto, e os ministros do Supremo Tribunal Federal sentem quando o povo de Deus ora por eles neste país? E os nossos senadores e deputados sabem, sentem na pele quando o povo de Deus está orando por eles? E os governadores, e os membros das assembleias legislativas, prefeitos, vereadores, o presidente sabe que o povo de Deus está orando por ele? Pois deveria. Deus responde a essas orações. Responde a um povo que clama para que Deus visite essas autoridades com temor e tremor, com arrependimento e quebrantamento, que parem de nos governar de maneira corrupta, impiedosa e passem a fazer o seu papel com integridade, com retidão e justiça. Que seria deste país se todos os ditos cristãos evangélicos brasileiros começassem e continuassem a orar pelas suas autoridades? Seria um país muito diferente do que este em que temos vivido. Por isso sim, há muito mais que a igreja pode e deve fazer além de orar, mas não há nada que ela possa fazer até que ela comece a orar. Isso não é só coisa da Inglaterra do século XVI. Ah, pastor, isso são outros tempos, outras terras. Deus não faz mais esse tipo de coisa. Ah, é? Deixa eu compartilhar outra história. Esta bem recente, menos de 30 anos atrás, na cidade alemã de Leipzig, em maio de 1989, na igreja histórica de São Nicolau, onde a reforma havia chegado 450 anos antes, um pequeno grupo de cristãos começou a orar em uma das salas da igreja. Pelo quê? Eles oravam por paz na Alemanha, paz no continente europeu. E logo aquele grupo cresceu e ocupou o santuário principal da igreja. Alarmados, as autoridades comunistas enviaram oficiais para supervisionar as reuniões de oração. Leipzig ficava do outro lado da cortina de ferro, em território comunista, dominado pelos soviéticos. Eles começaram a mandar espiões para vigiar os cultos de oração. Eles começaram a fazer ameaças ao grupo e aprisionaram alguns temporariamente. E nas noites de reunião de oração, a polícia chegou a fechar a rua principal de acesso à igreja, só para dificultar a chegada das pessoas ao culto de oração. Então, em 9 de outubro de 1989, cerca de 2.000 pessoas se juntaram espremidas dentro da igreja para orar, e outras 10.000 pessoas ficaram do lado de fora. E você sabe o que aconteceu poucos dias depois?
o muro de Berlim caiu. Coincidência? Não. Deus ouviu as orações do seu povo. Deus derrubou o muro e trouxe paz e união àquela terra. Por quê? Porque o povo de Deus começou a orar. Que muros Deus não pode derrubar no Brasil, se o povo de Deus tão somente começar e continuar a orar? Bem, já vimos como. Rapidamente vamos ver por quê. Paulo nos diz, nos versículos seguintes, 3 a 7. Porque a igreja deve orar desta forma abrangente por todos, pelos reis, pelos que estão em autoridade. Bem, porque isso combina com a agenda de Deus para este mundo, diz Paulo. A igreja deve orar por todos os homens, isto é, por todo tipo de pessoas, porque, versículos 3 e 4, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. De novo, não que Deus intencione salvar todos os indivíduos deste mundo. Se assim o fosse, até Judas Iscariotes, o traidor, seria salvo. E não foi. Paulo não está falando de todos os homens individualmente, mas de todo tipo de pessoa. Deus tem um propósito de salvar gente de todos os povos da terra, e não apenas uma pequena elite, como os judeus do primeiro século. Aliás, Deus não apenas deseja salvar gente de todo tipo, de todo lugar, como Ele criou meios para isso. Ele enviou o seu Filho como único mediador entre Ele e os homens, versículos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. De novo, isso não significa que Jesus deu a sua vida na cruz por todos os homens individualmente. Nem mesmo Ele ensinou isso. Ele disse lá em Marcos 10, 45, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Não todos, muitos. E quem são os muitos que Jesus mencionou? Senão os todos aqui de Paulo, muitos dentre todos os povos e nações da terra. Ele foi para o Calvário, morrer pelos seus, redimir gente de todo tipo, de todo perfil, governantes e governados, ricos e pobres, pequenos e grandes, famosos e anônimos, não importa. Todos precisam chegar ao conhecimento desta verdade, do Evangelho, de que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que deu a sua vida em resgate na cruz, o que significa que todos precisam dele, todos precisam desse Salvador, todos precisam deste Redentor. Não que todos virão a Ele, mas que todos precisam dele. É que nem se você vivesse numa pequena vila ou numa cidade do interior, onde só existisse um médico. Bem, oficialmente aquele seria o médico da cidade. Só por isso todas as pessoas da cidade teriam saúde? Não. Caberia aos cidadãos carentes de atendimento que fossem até o médico para serem atendidos. Sim, se você quer ter saúde, quer ser atendido, você precisa ir para o médico da cidade. Mas a simples presença do médico da cidade não traz automaticamente saúde para todos. De maneira semelhante, dizemos, porque a Bíblia diz que Jesus é o Salvador do mundo. Alguém precisa de salvação, perdão dos seus pecados, só há um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, não há outro. Isso quer dizer que todos serão salvos? Não, você precisa vir até Ele e render-se a Ele para ser salvo. Só há um, Ele é o único mediador, Ele é o único que pode fazer a paz entre nós e Deus, Ele é o único que pode trazer vida plena e abundante para os que o buscam.
E isso teria um impacto ainda maior, esta mensagem que Paulo está pregando aqui, teria um impacto ainda maior para os seus ouvintes no contexto do primeiro século. Por quê? Porque era costume na época de Paulo, dos Césares, dos imperadores, dos reis de Roma, serem adorados como mediadores entre os deuses e os homens. Se alguém quisesse ser próspero, feliz, bem-sucedido no seu trabalho, teria que fazer o quê? Cultuar a César, sacrificar para César, louvar a César, porque César era o mediador entre os deuses e os homens. O que Paulo está dizendo aqui? Não. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Só há um que pode nos assegurar vida plena, segurança e salvação neste mundo, e não é Nero, não é César, não é nenhuma autoridade política ou humana. Nenhum sacrifício oferecido a César pode garantir o que Jesus Cristo já garantiu pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Portanto, não adore a César, nenhum rei, nenhuma autoridade, adore sim a Cristo Jesus, o Senhor. E nisso também devemos orar pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, para que eles cheguem ao conhecimento da verdade, de que eles não são deuses, de que eles não são mediadores, de que eles não são salvadores da pátria. Não existem salvadores da pátria. Não é o presidente, não é o Congresso, não são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles precisam saber disso e eles precisam reconhecer isso perante Deus, que a nossa vida não está nas mãos deles, nossa vida está nas mãos de Jesus Cristo Senhor, que deu a sua vida por nós no Calvário. Sim, as nossas autoridades podem fazer um bem relativo a nós e devemos orar por elas, mas o bem último, final e máximo, este só Jesus Cristo Senhor pode nos trazer. Então oremos sim pelas nossas autoridades, para que elas não pensem de si mesmas mais do que devem, e oremos sim pelo nosso povo, o povo brasileiro, para que não confie demais nas suas autoridades. Não pensem do seu presidente e dos seus congressistas e ministros, que eles são os nossos salvadores, os nossos messias, aqueles que podem nos salvar deste mundo decaído e corrompido. Afinal de contas, mais cedo ou mais tarde, meus irmãos, as nossas autoridades vão nos frustrar. Eu espero ser frustrado pelo próximo governo, eu espero ser frustrado. Não porque eu espero o pior pelo Brasil, mas porque eu sei que são homens e são pecadores. Toda autoridade vai nos frustrar neste mundo, mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor escala. Só Jesus Cristo é o perfeito mediador, o único que pode nos trazer salvação e vida eterna neste mundo. Então, assim como existe um único Deus e um único mediador entre Deus e os homens, existe um único Evangelho que nos reconcilia com Deus e nos traz plena redenção. É o Evangelho que foi confiado a Paulo, versículo 7. Para isso fui designado pregador e apóstolo, digo-vos a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem, diz Paulo, que pode verdadeiramente salvar e transformar o mundo, até mesmo o Brasil. Não é o anúncio da posse do novo presidente, não são os anúncios que virão dos ministros, do presidente e do Congresso Nacional, as boas notícias que podem mudar e transformar profundamente e permanentemente o Brasil, são as boas novas de Jesus Cristo Senhor. E é por isso que nós devemos orar ainda mais e trabalhar ainda mais, porque a salvação e a solução para o Brasil se chama Jesus Cristo Senhor. E é por isso que Paulo pregava o Evangelho, e é por isso que a igreja deveria orar. Orar por todos, inclusive os em autoridade. Orar para que todos, inclusive os que estão em autoridade, cheguem ao conhecimento desta verdade, a verdade do Evangelho. Orar para que todos possam ouvir e se render à pregação do Evangelho. E para tanto orar, para que Deus nos dê liberdade nesta nação, para vivermos vidas tranquilas
e pacíficas, com toda piedade e dignidade. Então eu pergunto, irmãos e irmãs, é assim que nós vamos orar em 2019? Você já deve ter planejado orçamento, férias, trabalho, estudo, faculdade, emprego. Você já planejou sua vida de oração para 2019? E se não, por que não? Antes de tudo, diz Paulo, o resto vem depois. Antes de tudo, como você planeja orar no ano que vem? E como você planeja orar com a sua igreja e como igreja em 2019? Orando para que todos que estiverem ao seu alcance possam chegar ao conhecimento dessa verdade, a gloriosa verdade do Evangelho de Jesus Cristo, começando pelos mais próximos, da sua família, seus amigos, vizinhos, colegas, chegando também às nossas autoridades, seja autoridades municipais, estaduais ou federais, do executivo, do legislativo, do judiciário, alcançando outras nações, outras autoridades de países onde o Evangelho é perseguido, especialmente para os povos que carecem das boas novas de Jesus. Você planeja orar sim no ano que vem? Para que Deus avance a causa do Evangelho nesta nação, começando na sua família, na sua vizinhança, nesta igreja, contagiando a nossa cidade, o nosso estado e sim, chegando até Brasília, e inculcando o santo temor de Deus na vida daqueles homens que tomarão posse a partir de amanhã? Será que fizemos certo neste ano que passou, em que tantas vezes oramos pela nação? Creio que sim, mas não pense que o trabalho acabou, ele só está começando. Não é o resultado de uma eleição que decreta o fim da nossa oração pelo país. Nós continuaremos orando até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte e encerre esta história. Nosso alvo final, irmãos e irmãs, não é apenas uma vidinha mais tranquila e pacífica, que é bom. Espero que tenhamos dias mais tranquilos e pacíficos do que temos tido no Rio de Janeiro e no Brasil nos últimos anos. Nosso horizonte maior é ver, pela graça de Deus, as autoridades brasileiras se arrependendo dos seus pecados, confessando as suas más obras, parando de se esquivar atrás dos recursos da lei e assumirem o seu papel divinamente ordenado, confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o que é muito melhor. E tudo isso em preparação para aquele grande dia em que todo joelho se dobrará no Brasil, em toda a nação, e toda língua terá que confessar que só Jesus Cristo é o Rei e Senhor da glória. Mas antes de tudo, precisamos orar. Vamos começar? Vamos ficar de pé. Vamos dar as mãos, vamos fechar o corredor. Nosso último clamor desta noite, deste ano, vamos atender ao chamado da palavra de Deus e vamos orar a nossa nação. Senhor bendito, nós te bendizemos por ter usado, sim, as calamidades públicas do Brasil destes últimos 4 anos para nos despertar da nossa acomodação, para inquietar a nossa alma, para nos tirar o sossego e a paz do nosso repouso, até que começássemos a orar. Te louvamos por esse desassossego santo que nos acompanhou ao longo de todo o período das eleições no Brasil, nos trazendo de volta a Tua palavra e a Tua clara instrução para que o Teu povo que se chama pelo Teu nome orasse e continuasse clamando a Ti por todos, inclusive pelas nossas autoridades,
os que exercem autoridade sobre nós nesta terra. Eu te louvo, ó Pai, porque não fosse por tamanhas dificuldades e desafios, talvez continuaríamos calados, continuaríamos inertes, continuaríamos acomodados. Não fosse pelos reveses financeiros, não fosse pelo perigo que nos rondou, não fosse, Senhor, pelas más notícias que preencheram os noticiários, quem sabe permaneceríamos acomodados numa vida muito confortável. Mas te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque cremos que o Senhor está nos movendo ao arrependimento e à fé no Senhor e nas tuas promessas. Te agradecemos pela orientação clara da tua santa palavra para orarmos e continuarmos orando como igreja por essa nação. E te peço, ó Pai, que este clamor possa percorrer todo o novo ano que está prestes a romper, e os próximos também, não só nesta igreja, não só em nossos lares, não só em nossos quartos de oração, mas em cada lugar onde houver uma parcela da tua igreja reunida neste país. Desperta o teu povo para orar, desperta o teu povo para clamar, desperta o teu povo, Senhor, para interceder noite e dia por este país, por uma nova visitação do alto, por uma nova visitação do Senhor, por uma nova obra do Espírito Santo sobre esta terra que tanto carece de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Ó Pai, que o Senhor desperte a tua igreja e limpe o teu povo que tem vivido e caminhado por caminhos tortuosos, corruptos e pecaminosos. Senhor, limpa-nos e converte-nos dos nossos maus pensamentos, do nosso mau testemunho nesta terra. Muda o coração do teu povo, daqueles que se chamam pelo teu nome nesta nação, para que te busquem na palavra, tenham fome e sede da tua presença, para que sejam fervorosos em oração e incessantes, Senhor, por uma reforma e um avivamento sem precedente na história deste país. Reforma e avivamento que não são produzidos pelos homens, mas que vêm pelo Senhor, quando o Senhor age sobre o coração e a alma de uma nação, quando o Senhor age, Senhor, por meio dos eventos, das trajetórias, das guinadas da história. Senhor, usa o que o Senhor quiser e precisar para sacudir esta nação e trazê-la a um reconhecimento de que a nossa vida, a nossa segurança, a nossa paz, a nossa prosperidade não vem deste mundo e não dependem dos homens. A nossa vida está em tuas mãos e nós precisamos de ti, do teu socorro, do teu amparo, da tua proteção e da tua direção, pois sem ti nada podemos fazer. Ó Pai, oramos pela conversão da igreja brasileira e por conseguinte da nação brasileira. Limpa a tua igreja, reforma os púlpitos desta nação, para que a palavra, o evangelho seja fielmente proclamado nas igrejas, dos santuários desta terra, transformando vidas, salvando almas, resgatando famílias, transformando comunidades, bairros, cidades, estados, uma nação inteira pelo poder da tua palavra, do teu Santo Espírito, não pela palavra dos homens, não pelos decretos das autoridades, mas pela palavra e decreto eterno da Santa Escritura, Senhor. Que o teu evangelho venha transformar o coração do nosso povo e também das nossas autoridades. Ó Pai, que sobrevenha sobre as autoridades desse país um santo temor, uma inquietação tal que estes homens e mulheres não poderão continuar perpetuando a sua corrupção, a sua maldade, suas agendas secretas e malignas. Senhor, frustra toda ideologia maligna e diabólica que tem atentado contra a tua justiça, contra a tua santidade, contra a integridade das nossas famílias, contra a santidade da vida, contra a liberdade do evangelho nesta terra. Frustra essas agendas, ó Pai, frustra aqueles que têm financiado essas agendas, ó Pai, e faze, Senhor, com que a luz do teu evangelho brilhe e resplandeça mais forte que as trevas que tem ocupado as faculdades públicas, o sistema escolar brasileiro, os fóruns judiciais, os tribunais, o Congresso, os palácios. Ó Pai, que a tua mão repouse sobre esta gente, trazendo arrependimento dos seus maus caminhos, para que exerçam a sua autoridade de maneira piedosa, de maneira íntegra,
de maneira benevolente, de maneira ordeira, não em benefício próprio, mas em benefício da nação. E aqueles que continuarem resistindo à tua vontade, que sejam responsabilizados, que sejam julgados, que paguem pelos seus atos, Senhor, que sejam sim removidos dos seus postos de autoridade e influência nesta terra, para que os homens dessa nação temam e saibam que existe um justo juiz que julga os homens do seu trono nos céus. Ó Pai, protege aqueles que têm arriscado muito para passarem a limpo esta nação. Protege aqueles que têm corrido perigo de vida, ó Pai, ao enfrentarem poderes, partidos, ideologias criminosos, Senhor. Protege, Senhor, aqueles especialmente que confessam a Ti como Senhor e Salvador, no Ministério Público, na Polícia Federal, nos fóruns. Protege-os, guarde-os e suas famílias, livra-os de todo mal, acampa os Teus santos anjos ao seu redor, para que continuem fazendo o seu trabalho com integridade, com excelência, confiando os frutos do seu trabalho a Ti, Senhor. E pela Tua graça, ó Pai, nós Te suplicamos, escreve uma nova página na história deste país. Escreve, Senhor, uma nova página na história dessa nação. Derruba os muros da iniquidade, derruba os muros da impiedade, derruba os muros da injustiça e da corrupção, ó Pai, que tem escravizado essa nação, e levanta um povo temente a Ti, convertido ao Senhor Jesus Cristo, um povo que resplandece como sal e luz nesta terra, ó Pai, para o louvor da Tua glória, Senhor. Que comece por nós, que comece por esta igreja, que comece pela minha casa, pela minha família, pela minha vida, que comece pelos meus joelhos dobrados, que comece, Senhor, pela minha intercessão, pela minha súplica, pelo meu clamor. Ó Pai, antes de tudo, que priorizemos neste novo ano a nossa súplica e intercessão junto ao Teu trono de graça, que não pensemos pouco das reuniões de oração das nossas igrejas, que não menosprezemos os cultos de oração das nossas congregações, que não pensemos pouco, não façamos pouco do tempo que investimos em oração nesta igreja, nesse lugar, domingo a domingo, quarta de quarta-feira, Senhor. Desperta o Teu povo para orar, desperta-nos, Senhor, para clamar, até que vejamos a Tua palavra enchendo esta terra com o conhecimento do Senhor, como as águas cobrem a face do mar. Obrigado, Senhor, por este ano, por tudo aquilo que semeamos em oração neste ano. Obrigado por esta noite, por este encerramento, por este fechamento dessa trajetória. E obrigado, Senhor, pela jornada que nos aguarda a partir daqui, pelos desafios que nos aguardam. Sim, Senhor, pelos obstáculos que enfrentaremos, que nós não os enfrentemos no nosso poder e na nossa força, mas sim no poder da oração, que os enfrentemos confiantes em Ti, no Teu poder, na Tua palavra, na Tua presença conosco. É o que Te suplicamos, Senhor, é o que clamamos a Ti com ações de graças. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, muito obrigado, Senhor, por não nos ter abandonado nesta terra. Obrigado por não ter nos entregue de vez a nossa corrupção, a nossa injustiça. Obrigado, Senhor, por ter nos sustentado por dias tão tenebrosos na história recente dessa nação. Obrigado por não termos perdido a esperança. Obrigado por não termos perdido a fé. Obrigado, Senhor, por não termos nos afastado por inteiro do Senhor. Se estamos aqui na Tua presença nesta noite, é tão somente pela Tua graça e misericórdia. E se podemos esperar e orar por dias melhores neste país, será também somente pela Tua graça e misericórdia. Ao Senhor Jesus Cristo, ao Rei dos Reis, ao Senhor eterno, seja toda a glória, honra e louvor, hoje e amanhã, e para todo sempre. E que o povo de Deus diga amém. Amém. Amados irmãos, chegamos ao final desta noite de celebração, mas a jornada continuará. Se você não puder ficar conosco nesta noite, que o Senhor te leve em paz e em segurança. Que o Senhor te guarde no início de um novo ano. Que o Senhor possa te trazer de volta em breve, para estar conosco aqui, ouvindo a palavra e orando junto conosco. Estaremos de volta domingo.
Excepcionalmente essa semana não teremos outro encontro. Domingo, 10 horas em ponto, estaremos aqui iniciando um novo ano juntos, na presença de Deus. Se você fez planos de ficar conosco, Deus abençoe a nossa comunhão. Seja uma noite abençoada, sim, de gratidão, de celebração, de confraternização. Mas até que estejamos reunidos novamente neste lugar, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Dê um feliz ano novo para pelo menos umas 39 pessoas antes de sair. Deus abençoe a todos. Boa noite.